Olá, sejam bem-vindos a mais um Carol's Talks. Esse podcast que nós conversamos sobre uma gestão jurídica eficiente. Nós falamos já no podcast anterior sobre bem-estar, sobre como o empresário deve se cuidar pessoalmente. E agora nós vamos falar sobre um outro cuidado, o cuidado na formação da empresa. A importância de você estabelecer um contrato social adequado com aquilo que você quer para o seu negócio e o cuidado durante a sua existência da empresa e no final, quando ela encerra. E para falar deste tema, nada melhor do que um expert no assunto, o Dr. Marcos Vinícius, que é advogado empresarial e também atua como procurador da Junta Comercial do Paraná. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Estou muito honrado de estar aqui. Eu fico muito feliz, imagina, você dedicar o seu tempo para estar aqui com a gente e dividindo com o povo aí sobre os seus conhecimentos. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, o objetivo de atuar no direito empresarial, a ser o procurador da junta, estar, procurador na junta comercial. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. Muito bem, eu sou advogado já há 28 anos. Né? Eu me formei na Universidade Federal em 1996 e desde antes da formatura eu já trabalho nessa área de direito empresarial no meu escritório, que eu abri com alguns colegas de faculdade, e desde então nós estamos lá no mesmo barco. Sempre no direito empresarial? Sempre no direito empresarial. Mais recentemente é que a minha atuação estendeu-se um pouco para, além da atuação privada em escritório, também para esse lado mais de direito público, junto com entidades que atuam na sociedade civil, um alcance maior, mais público, e enfim na Junta Comercial do Paraná, onde eu já estou na Procuradoria desde 2011, então são 13 anos já de junta. Sou o procurador que mais tempo ficou lá, tirando o doutor Heraldo, que é praticamente um membro fundador da junta, que ficou lá por décadas e hoje é, inclusive, nome de imóvel lá do Estado. E, então, eu acumulei muita bagagem no direito empresarial na atividade da advocacia. E um pouco antes de entrar na junta comercial, eu tinha muita relação profissional com o Dr. Adson Akio, que foi presidente da Associação Comercial, depois da Federação das Associações Comerciais em Curitiba. Compus a equipe dele na FACIAP como vice-presidente jurídico. E quando ele saiu da FACIAP e assumiu a presidência da junta, ele queria formar uma equipe, daí me encarregou da parte jurídica da junta. E ele saiu e eu fiquei. Estou lá até hoje, há 13 anos já. Porque é uma matéria que realmente absorve, encanta, então me dediquei muito lá. Que interessante. E é muito relacionamento com contabilidade além do direito, né? A gente vê muito, o prestador de serviço que a gente mais vê falando de junta comercial é muito mais o contador do que o advogado no dia a dia. Até eu acho que as empresas acabam buscando mais o contador do que assessoria jurídica para fazer um contrato social. Você percebe isso lá no teu dia a dia? Percebo. Sem dúvida, contador é o destinatário final, é o mais comum dos serviços da junta. Mas isso vem mudando, eu tenho notado uma mudança muito recente, porque a junta comercial por mais de um século funcionou como uma espécie de cartório para empresas, e muito documental. Então, os contadores realmente são os profissionais mais preparados, mais direcionados para isso. Mas já faz alguns anos, desde a lei da Redecim, que é a Lei do Registro Empresarial Integrado, que é de 2007, as coisas vêm mudando um pouco, porque o registro empresarial ele passou a ser visto, incrível, né? Por lei, passou a ser visto do ponto de vista do empresário. Então ele deixou de ser um órgão do Estado para ter um ambiente de negócios pelo ponto de vista, pela perspectiva do empresário. E isso atraiu, então, uma espécie de atuação mais técnica, mais especializada. Além dos contadores, os advogados então passaram a atuar mais diretamente e com mais conteúdo jurídico, propriamente dito, na formação de contratos. E a junta, que antes recebia contratos como registro da empresa e depois era remetido para todos os outros órgãos, hoje a junta funciona como uma porta única de entrada. Toda a documentação societária começa pela junta comercial, mas a junta, hoje em dia, claro, de forma eletrônica, é ela que faz o contato com todos os outros órgãos
Receita Federal, Receita Estadual, Alvará Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária. Todos esses órgãos que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos com regularidade de uma empresa, elas tramitam seus processos a partir da iniciativa da junta. E isso mudou para a junta, e isso mudou para o empresário, que não vai mais de órgão em órgão, ele vai direto na junta comercial. Então ela realmente assumiu, simplificou. Simplificou para o empresário. Para o empresário, simplificou o fluxo e os caminhos que o empresário tem que fazer. Né? Por isso que agora a gente consegue abrir uma empresa num curto espaço de tempo, né? Em um dia você tem uma empresa aberta, mais ou menos isso, né? Sim, o Paraná acabou de bater um recorde. É o segundo estado mais rápido do país para abrir empresas. É o maior estado de grande porte, com a melhor colocação, primeiro lugar. Está abrindo empresas na faixa de 8 horas. Nossa. Praticamente no mesmo dia. Particularmente, eu acho que é um ranking pouco preciso. Porque se você leva 8 horas ou leva 9, é praticamente a mesma coisa. Mas no ranking isso faz uma grande diferença. Eu falo isso para pequenas e médias empresas, naqueles ramos comerciais, empresariais de baixo risco, mais comuns. É claro que uma empresa de grande porte ou que trabalhe com equipamentos perigosos, maquinária, é claro que o tempo de análise é muito maior. Mas, em regra, para o pequeno e médio empresário, no mesmo dia, vamos dizer assim. Sim, um prestador de serviço, algo mais simplificado, um Lojas, escritório. Comércio, shoppings, serviços, né? Uhum. Desde a barbearia até a loja dentro do shopping, profissionais liberais, isso em qualquer lugar do estado. Nós estamos falando de Curitiba, nós podemos estar falando a mesma coisa de Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, qualquer lugar. Que interessante. E me diga uma coisa, você percebeu, assim, um aumento muito grande de empresas sendo abertas num período pós-pandêmico? A gente pode olhar para uma curva ou não tem esses dados? Tem essa curva. É interessante porque, mesmo durante a pandemia, o Paraná foi um dos pouquíssimos estados que se manteve no azul, né? Que é um estado onde abriu mais empresas do que fechou. Parte disso é jurídico, é legislativo, né? Porque pararam de se exigir algumas certidões e burocracia exagerada para fechar a empresa. Foi ficando fácil abrir empresa e estava difícil fechar. Né? E a partir daí começou uma tendência de dispensar muita certidão, dispensar aquele trânsito de vai e vem dos órgãos. Isso facilitou para o empresário ter uma empresa regular. Ele não precisa mais estar no mercado informal, ele tem todo estímulo para abrir sua empresa. Né? E veio também o MEI, que é o microempreendedor individual, cujo registro é um pouco diferente, é feito direto na Receita, mas qual que é o conceito do MEI? É um registro facílimo para um nano empresário, com a esperança de que ele regularizado, ele possa crescer. E crescendo, aí ele se registra na junta. Sim, vai evoluindo, né? Então a curva ficou ascendente, na pandemia ela não chegou a descer muito, e há cerca de 2 anos números cada vez maiores de empresas abertas, e mesmo as que fecham, se fecham com regularidade. Não fica aquela empresa que encerrou as atividades, mas o registro está A gente tem parado. muito que falar sobre empresa que fecha, mas não dá baixa, mas vamos segurar um pouquinho aí. Porque eu tenho um caso que eu quero tratar aqui com as pessoas e eu quero que você explique os riscos. Mas vamos pensar, né? Eu começo lá, quero abrir o meu negócio e as pequenas e microempresas, geralmente, elas pegam um contrato social básico que tem ali o que a lei diz que tem que ter, que é os requisitos mínimos, né? E a junta comercial, ela tem várias instruções normativas, várias publicações sobre os requisitos que precisa. Então, além de registrar, ela tem esse papel informativo muito grande. Mas eu posso ir um pouquinho além e posso ter alguns cuidados no meu contrato social, que não é muito comum. Eu pego muitas empresas com o modelo padrão e eu vejo que alguns conflitos eles poderiam ter sido evitados se o contrato social fosse um pouquinho mais completo. Como que você vê isso lá, de chegar os contratos sociais? Você percebe que está tudo muito ou pouco explorado, as possibilidades jurídicas? Sim, isso é um ótimo tema, porque dá para perceber no dia a dia a importância de você ter um bom contrato social. É um contrato social que você está fazendo. Eu costumo dizer que é a certidão de nascimento da tua empresa. Sim. Depois você vai atrás de outros documentos. Quando nasce um filho, você pega a certidão de nascimento e depois pega CPF, RG. Aí o filho cresce, ele pega uma passaporte, carteira da OAB, enfim. A empresa é a mesma coisa. Ela começa com a certidão de nascimento. Então tem que começar bem. Né? É claro que existem empresas que têm necessidade de um começo rápido e são
natureza muito simples. Para isso existe o contrato padrão. A junta disponibiliza, inclusive, um contrato padrão que é automático, tem um registro automático. Para aqueles casos em que você precisa começar o seu negócio, às vezes porque já está em produção, às vezes porque já tem estoque, está fazendo venda, precisa de nota fiscal. Então tem um contrato pronto. Mas no meu entender, esses modelos padrão servem para isso, para o teu início. Depois vai chegar uma hora que você tem que sentar e tomar a decisão. Olha, preciso deixar o meu contrato social bacana, bem feito, sem brecha e bem claro. Acima de tudo, como você falou, bem claro. Eu vejo bastante... Isso, geralmente, né, quando a gente tem sócios e a gente vê disputa de sócios, né? Porque, às vezes, o contrato social, se ele prevê, por exemplo... se um dos sócios morrer, como que vai acontecer aqui? É obrigado o herdeiro a assumir a administração, porque ele era um sócio administrador? Ou nós vamos nomear um administrador? Quais são os requisitos para essa pessoa administrar? Isso eu vejo pouco acontecendo. Previsão, mas muito problema. Muito problema. Eu acho que 90% dos problemas de divisão societária é isso. Não tinha regra clara na certidão de nascimento, né? E outro documento que auxilia também é o acordo de sócios. O doutor tem visto, assim, na prática, registro, a verbação de acordo de sócios? Quer falar um pouquinho sobre? Tem registro de acordo de sócios. A junta não recebe para registro só o contrato social, recebe uma série de documentos que a empresa pode fazer a qualquer momento. Entre eles, acordo de sócios. Porque o contrato social ainda é um pouco mais formal. Ele, como você falou, ele segue a lei civil, segue instruções normativas de vários órgãos. Então, às vezes, é um pouco mais amarrado. Para resolver alguma questão menor, que só diz respeito aos sócios, e para você não depender que isso fique esperando uma mudança no contrato social, é muito interessante fazer um acordo para regular aquelas questões de administração, questões do dia a dia. E você pode levar a registro um acordo entre sócios, previsão de como será quórum, né, de votação. O tipo de patrimônio, matéria. o tipo de matéria, até mesmo nomear um administrador, já prever o que vai acontecer com a empresa no caso de falecimento, por exemplo, de um administrador. Sim. Essas previsões todas podem ter um registro próprio, ficam arquivadas na junta, que é o órgão que dá fé pública, dá estabilidade, segurança para o registro. Então, vai dizer que aquilo é verdadeiro. Diz que é verdadeiro. Mas eu também posso fazer um acordo de sócios e não registrar. Também é Tem possível. essa possibilidade, né? Também é possível. Você já viu aí na advocacia mesmo discussão sobre a autenticidade do acordo de sócios por ele não ter sido registrado ou não? Eu não peguei nenhum caso. Olha, tem pouco caso, porque às vezes é difícil negar que você realmente fez um acordo, né? Então você teria que discutir a validade daquilo, uma coisa mais subjetiva. Olha, eu fui induzido a isso. Os vícios de consentimento, né? Ou então dizer que essa matéria aí eu não entendia direito, né? Fiz porque... Ele me obrigou a assinar. Me obrigou. A circunstância fez com que eu assinasse sem conhecer. Isso. Então é uma questão bem sócio contra sócio. E é um ponto a favor de você fazer um contrato bem claro e deixar arquivado no registro público. Não tem discussão. Mas né? tem casos até porque você vai querer uma privacidade maior. Questões que, por exemplo, que tratem de patrimônio de casal, regime de bens de casal. De repente você não quer abrir essa questão íntima no registro público, né? Tem toda a validade do mundo, mas fica sujeito à briga. Público, Depende qualquer do tamanho um da pode briga. consultar. Qualquer um pode né? consultar. Então, se eu sei lá, tenho interesse numa sociedade com uma pessoa que já tem outra sociedade. E eu quero entender como que foi feito o registro daquela sociedade, se ele tem algum acordo de sócios, algo que possa respingar na minha sociedade com aquela pessoa também. Vamos pensar num caso, né? E aí eu vou lá e peço na junta. Eu faço um requerimento pelo site da junta, pedindo a vista daquele procedimento. Como que funciona? A junta tem um menu de opções para expedir os dados. Então, existe uma certidão, aquela simplificada, mais comum, né? Tem uma certidão que é a cópia integral do ato. Tem listagens, por exemplo. Eu quero saber quantas empresas tem a Carol, qual o ramo de cada uma delas, ou quais as empresas que a Carol já foi sócio, deixou de ser, quando saiu, quando entrou. Pelo CNPJ da empresa ou pelo número de identificação, consegue saber se essa empresa enfrentou ações judiciais, teve penhora de bens, se os sócios estão vivos, se houve, enfim, qualquer tipo de problema no meio. Quantas alterações houveram, se está ativo ou não está.
Então, é tudo na base de certidão. A maioria absoluta das certidões é expedida online, pelo site da Junta. É um portal completo, que dá desde certidões até buscas. É comum, às vezes, pedirem listagem, por exemplo, para quem vai abrir um negócio em determinado bairro, vai abrir uma barbearia. É possível você saber se naquele bairro, quantas barbearias tem? Né? Pelo KNAI, pelo objeto social. Nós né? temos muitas informações estratégicas para quem vai começar. Isso. E às vezes a gente vê as pessoas estão sempre muito empolgadas, emocionadas com o novo negócio e deixa de tomar alguns cuidados. Verdade. Que a gente tem o acesso, né? Isso que é bem importante dizer, que a junta comercial, ela é ali um órgão que traz muita informação estratégica para quem quiser montar um novo negócio, olhar a redondeza, entender, mas também saber com quem você está se associando. Eu brinquei até uma vez com uma colega de direito de família, que às vezes a gente esquece de pedir a relação do Serasa, SPC, do cônjuge, quando a gente vai casar, né? A gente não consulta nada. E aí depois não escolhe nem o regime de casamento direito, nem sabe o que vem. Quando Por quê? Você está muito apaixonado, acaba... emoção. Mas quando a gente vai montar uma empresa, quando a gente vai fazer uma sociedade com alguém, a maioria das sociedades eu vejo acontecer no ambiente familiar, né? O irmão, a esposa, etc. Mas nem sempre, né? Então a gente já está expandindo muito nisso. É muito importante ter essa cautela, não é questão de desconfiança da dignidade ou da pessoa. É cautela para o próprio negócio ocorrer de uma forma segura. Sim, né? É segurança tua e segurança do outro também. Exatamente. É como um casamento, né? Começa bem sempre, mas precisa estar preparado, deixar as coisas bem claras e segue adiante. Né? E não é nada muito ofensivo você querer saber, inclusive questões de família, se o seu sócio é casado, tem filhos ou não, porque você pode enfrentar uma situação depois em que você tem que decidir se a sociedade continua sem ele. Se você quer sair, se vai ser fácil ou difícil, para quem que você vai deixar a tua participação. Então, todos os dados que dependem de você ter um bom conhecimento de quem é o teu sócio. Né? E isso revela a importância numa assessoria jurídica preventiva, né, sim, doutor? Eu sempre recomendo isso. É essencial ter um bom contador também, porque a parte de pôr a mão na massa e trabalhar com o sistema e toda essa questão de documentação é indispensável. Sim. Mas uma assessoria jurídica, inclusive no início, né, uma boa consultoria jurídica para montar um bom contrato social também está se tornando indispensável. Mesmo isso independe do tamanho da empresa. Empresa grande, pequena, que tem um objeto mais complicado ou simples, que compra e venda de algum item, precisa dessa consultoria, porque tem muita regra. A verdade é essa. Tem regra federal, tem regra municipal. Você pode ter problemas com o local onde você instala a sua empresa, pode ter problemas na prefeitura, é algo que às vezes não se pensa. Sim, pelo tipo de negócio que você quer explorar, né? Dependendo da localidade também. Também, depende de alvará. Você precisa saber, dependendo do teu negócio, para quem eu vou pagar o imposto. Eu já nem digo se vou pagar imposto, porque todo mundo vai pagar o imposto, mas para quem? Para o município, para o estado. Então são pequenas questões que podem mudar toda a cara do contrato social. Eu dou um exemplo aqui. Os contratos mais recentes, nós temos visto que eles são mais evoluídos. Eles já prevêem, por exemplo, como é que vai ser a comunicação entre os sócios. Vale e-mail? Eu posso mandar uma notificação por e-mail? Se para Receita vale o e-mail, se para junta comercial vale o e-mail, se questões judiciais vale o e-mail, né? Mas se você deixa, às vezes, de colocar uma cláusula dessa, qualquer problema que dá na tua empresa, você tem que ficar dependente de um AR, de uma publicação num jornal, difícil, né? Então são pequenas dicas que o tipo do teu negócio já vai direcionando. E são direcionamentos que a lei traz de uma forma macro, mas que você consegue fazer essa modelagem para o teu negócio. Por exemplo, a lei vai dizer, publicação em 3 vezes seguidas em jornal. Vamos pensar. Se eu coloquei que é por e-mail, vai valer o que eu acordei com a pessoa. Né? Então, a gente tem que olhar... É uma alfaiataria que a gente faz para aquele negócio. Você desenha, você molda para o que você realmente quer, para os seus interesses, né? Porque se a gente deixa em aberto para interpretação, cada um depois, na hora do problema, vai interpretar de um jeito diferente, né? Conforme melhor lhe convém, né? Até porque requisitos legais existem, tem leis regulando, mas elas deixam muita margem para particularidades. Interpretação. Então não adianta confiar só... eu vejo contratos sociais que copiam o artigo do Código Civil, de alguma lei, e deixam aquela lacuna. Né?
Então, se você der sorte, você não vai precisar daquilo, né? Mas é muito comum... Não vamos contar só com a sorte, né? Você não sabe se a tua empresa vai durar 1, 2, 3 anos ou se vai ser um sucesso e durar gerações, 10, 20, né? 30. Né? Se o teu filho vai assumir. Sim. Então, esse ponto que você tocou de família é muito importante, porque você tem que pensar nisso. Em geral, pensa assim, eu vou deixar a minha empresa para o meu filho, mas não é tão simples. Será que o meu sócio quer meu filho? O meu sócio não conhece meu filho. Sim. Ou meu sócio conhece meu filho, por ele isso não quer. Exatamente. Né? E será que meu filho vai querer também? Será que ele vai querer? Né? Porque às vezes a gente já planeja, fala ali da sucessão, que é para os herdeiros, mas chegou no momento que o herdeiro não quer. Ele não sabe como sair. Às vezes a empresa até não tem uma liquidez para indenizar a saída daquele herdeiro. Ou saber quanto vale. Nossa, você chegou num ponto que é extremamente difícil a gente fazer a valoração de uma empresa. Existem pessoas profissionais que atuam nesse, mas o valor que ela tem para mim é diferente do valor de mercado, é diferente quanto ao comprador vai querer pagar sobre aquilo, e até a forma de liquidar é algo que a gente pode prever no contrato social, né, doutor? Exatamente. Para que deixar essa dúvida lá na frente? E às vezes a coisa está indo bem, mas tem uma discussão pelo valor da empresa, né? A minha parte vale mais que a sua, como é que nós vamos achar um método de valorar isso? Isso pode estar previsto desde o início. E não é complicado. Quando a gente fala de preparar um bom contrato social, não estou querendo dizer que vai ter vai precisar semanas de estudo e um contrato de 20, 30 páginas. Não, é uma coisa simples de prever, com cláusulas curtas, tem que ser claro, direto. Objetivas, pode evitar tanto problema. Né? É como você falou, para uns a empresa vira um xodózinho. Né? Tem um valor. Para um sócio que está entrando, pode não ser assim. Ou, por outro lado, a empresa às vezes só tem valor quando aquele sócio faz parte da empresa. Tem isso, né? Também, né? Participação ali, que tem o valor intangível, né? É verdade. Que as pessoas conhecem aquela empresa por causa daquela pessoa. Exatamente. Né? Então, ela tem um papel muito grande comercialmente no mercado, né? Aquele ali é o restaurante do fulano. Ele pode vender, mas para o cliente, depois muda a direção. Não faz mais sentido eu ir lá. Não faz mais sentido. Mas se tiver uma previsão e a venda foi cuidadosa, ele continuar participando, né? Ele pode ter um cuidado com o nome da empresa, com a marca que ele deixa. Isso pode ser um benefício para ele. E é algo fácil de planejar, de prever. Sim. Né? Então, você tocou na marca e é uma parte bem interessante quando a gente fala dos bens intangíveis, que são quando a gente vai fazer o patrimônio da empresa também, que voltando mais aí para a parte contábil, de você aferir valores. Eu tenho tanto de maquinário, o prédio tem tanto, mas eu tenho a valoração da marca também, que muitas vezes a gente esquece de pensar isso dentro da empresa, esquece de registrar a marca, de entender que é um direito específico. Então, tudo isso vai compondo este patrimônio da empresa. Mas aí, doutor, vem aquelas pessoas que falam assim, doutor, eu mal tenho dinheiro para começar o negócio. Como é que eu vou contratar um advogado para me assessorar para isso? Aí a gente tem que lembrar que o custo da infração, o custo da multa, o custo da discussão é muito maior do que o preventivo, né, doutor? Uma assessoria jurídica para montar uma empresa não é um custo, é um investimento. Do mesmo modo que investe em estoque, investe em preparação, investe em um curso, investe no contador, tem que investir na assessoria jurídica. É um dinheiro que volta. Com certeza tem um retorno muito maior. Só na previsão, na previsibilidade da coisa, você já ganhou. E tem todos os preços, né? Eu acho que o percentual, o custo de abrir uma empresa se divide em vários aspectos, né? Custo físico, custo do imóvel, custo do esforço, funcionários, impostos. A parte disso que se relaciona a uma assessoria jurídica vai ser um percentual muito baixo. Sim. É a mesma coisa que deixar, por exemplo, quando você está construindo uma casa enorme, qual o custo da porta da cozinha? Perto da casa inteira é muito pouco, mas não pode deixar sem porta. É verdade. Né? Então é um investimento que vale a pena. Eu tenho visto dois lados. Como é bom quando uma empresa, anos depois, enfrenta algum problema, tem alguma discussão judicial, uma questão fiscal. Como é bom quando essa empresa tem uma previsão e já sabe o que fazer. E tenho visto o outro lado. Como é difícil para uma empresa, às vezes esbarra em um obstáculo que não vai conseguir passar. Sim. Aí sim o custo jurídico dele vai ser muito alto para resolver. É aquele ditado, prevenir é melhor que remediar. Com certeza. É como uma vacina, uma espécie
de seguro que você faz antes. Faz uma profilaxia antes, Exatamente. né? Você cuida ali do cenário todo. Sabe que vou dividir aqui uma experiência que eu fiz uma dissolução de uma empresa que tinha um acordo de sócios. Gente, que delícia de trabalhar, porque todo mundo saiu bem daquilo. O envolvimento dos sócios, eles conversaram, cumpriram o contrato, assinaram e cada um foi seguir sua vida. E hoje estão falando de novos negócios. Agora pega uma empresa em que os dois querem diluir, querem sair da sociedade, querem encerrar mesmo a atividade, mas não tem previsão nenhuma. Eu já estou há alguns meses com discussões sobre achismo, sobre interpretação e etc. E o que isso se reflete para o teu pagamento? Você vai pagando horas do advogado. Quanto mais vai se alongando, maior vai ficando o custo, não é, Sim. doutor? Então, pra gente, assim, tá tudo bem, mas para vocês, prestem atenção. Né? Exatamente, ponto. Cria um mercado muito bom para o advogado. Para cuidar do conflito. Quem ganha é o advogado, né? Nisso tudo, quem ganha é o advogado. E ele cuida do conflito. Então, às vezes, tem que regar o conflito. Acho que se você tem um investimento lá atrás, no alicerce, depois esse conflito vai ficar muito mais fácil de administrar. Não que não vai ter conflito. Não, pode ter que tenha, mas com parâmetros objetivos é muito mais fácil, né, doutor? É verdade. Deixa eu te falar outra coisa, doutor. Recentemente chegou para mim no escritório um problema da pessoa que não baixou a empresa, que ela simplesmente encerrou as atividades e não seguiu com os trâmites de encerramento formal da documentação dela. O que aconteceu? O contrato social ficou lá, alguém se aproveitou do contrato social e começou a fazer fraude contra terceiros. Depois só veio a ação indenizatória. E a pessoa falou assim para mim, mas eu não sabia que eu tinha que encerrar. Isso acontece muito porque a gente vê assim, né? A vida, a pessoa nasce, faz o registro de nascimento, quando ela morre, ela faz a certidão de óbito, né? Os familiares fazem a certidão de óbito, ele encerra, o documento que comprova que a pessoa não está mais ali circulando. Na empresa, a gente tem todo o nascimento, a vida e a morte da empresa. E a gente tem que registrar que ela morreu, né? Senão ela vira uma alma-penada aí, né, doutor? Um zumbi. E, infelizmente, tem muito caso de empresas zumbi. Empresas que constam como inativa, mas o registro dela está lá. E aí? É um ponto muito importante. Já a questão de alguns anos, teve uma mudança muito importante, porque antigamente, mesmo quem quisesse não ia conseguir fechar a empresa regularmente, porque era muito burocrático. E se você estava devendo imposto, você não ia conseguir certidões, não ia conseguir encerrar. Então isso desestimulava muito, porque se a empresa fechou, a maioria das vezes é porque realmente está com problemas financeiros. Então, impostos atrasados, não deu certo, não fechava. Vai ter dívidas, provavelmente. Vai ter dívidas. Hoje a burocracia diminuiu muito. Você consegue fazer um encerramento da empresa. Você vai ter a certidão de óbito dela. Certo. Né? E, claro, não vai sumir com as dívidas. As responsabilidades continuam. Você já tinha essa responsabilidade antes, então continua. Mas a documentação fica regular. Isso facilitou muito. Um pouco antes da pandemia, foi engraçado porque teve um ano em que o Paraná ficou no vermelho com muito encerramento de empresa. Então se discutiu, o que está acontecendo com a economia do Estado? Reuniões, né, no governo. E o índice, né, os números para essas conclusões são todos da junta. Certo. Então, o que está fechando? Aí foram fazer um estudo e descobriram, não, está fechando porque tinha centenas e milhares de empresas inativas que só incomodando a pessoa, porque não fechava direito. Regularizando, Agora, desburocratizou, a pessoa ia lá e fechava a empresa. Às vezes é um ato saudável fechar a empresa. Né? E isso de lá para cá também facilitou ainda mais. Então, fechamento da empresa é muito, muito saudável e evita, é difícil dizer que 100% de segurança, que não teremos fraudes. Sim, as pessoas são criativas, né? Mas diminuiu muito a questão de fraude, porque o falsário ou aquele espertinho, ele quer empresas assim, empresas que estão irregulares, que o dono largou, não lembra. Então, né, ele quer esse tipo de empresa. Ele não vai atrás de uma empresa que está com a documentação correta ou que tem o Estado, a junta ou o próprio empresário ainda de olho. Ele quer uma empresa que está largada. E isso aumentava muito o risco de fraude. Né? A junta comercial tem um procedimento específico para isso. Né? As regras para isso estão, eu não vou citar aqui porque são longas, mas estão no site da junta. Tudo no site, né? É possível, hoje em dia, bloquear, fazer uma comunicação para bloquear o uso do teu CPF. Né? Ou essas comunicações de roubos de documentos podem ser feitas na junta. Tudo online. Eu consigo fazer requerimento online. Tudo online. Quase tudo online, na verdade. Pouca coisa
coisa precisa de atendimento presencial, né? Algum tipo de recurso, algum pedido muito específico ainda é físico. Mas hoje em dia chama-se quase físico, porque são documentos físicos assinados, mas o trâmite vai e vem por e-mail. Então, muito fácil. Então, se você está em Londrina, Maringá, e quer enviar documentos para a junta em Curitiba, você vai conseguir mandar eletronicamente. No interior, a gente tem pontos de atendimento da junta ainda ou está tudo centralizado aqui? Como é que tá? As agências regionais que a junta chegou a ter 60 agências regionais no estado, para facilitar. Perdeu um pouco o sentido com o processo eletrônico. Então, não precisa mais ter uma agência física. O que tem espalhado pelo estado são analistas. Todo contrato social que chega na junta, por mais simples que seja, passa por uma análisezinha. Se está ok o documento, se está assinado. E a junta tem cerca de 60 colaboradores espalhados pelo estado que fazem esse trabalho, que é, na verdade, quem consegue dar vazão né, para o número de atendimento. E a emissão de certidões é online. E não tem mais leve trás de documento físico, então não tem a agência. Algumas cidades mantiveram, por tradição. Londrina, por exemplo, que por ser uma cidade maior, né, tem uma agência no litoral, que também tem muito. O litoral, por incrível que pareça, uma atividade econômica vibrante. Né? Muito abre e fecha de empresas, né, tem muita circulação. E, então mantiveram alguma outra agência. Ponta Grossa, mas no geral tem um atendente, geralmente conveniado com a prefeitura, né, um serviço que o município oferece, e mais para algum atendimento, uma dúvida pontual, alguma coisa pontual, né, e para fazer as análises. Né. A junta recebe um total de 1.000 a 1.200 protocolos por dia, incluído contratos e reclamações, e correções de contrato social, alterações, baixas. Então precisa bastante gente para dar conta disso aí. É verdade. Mas isso é bom, né? Economia circulando, as pessoas empreendendo, é sempre positivo. Ainda mais quando a gente tem muitas discussões, recente troca de governo e etc. O otimismo dos negócios é bem positivo, né? Sim. E entra governo, sai governo, a junta está lá. A junta é um órgão do governo, mas eu costumo dizer, é bem a fronteira entre o público e o privado. Né? A junta é um órgão necessário, então ela vai continuar ali, entrando governo, saindo do governo, mudando características da economia, ela continua lá, com os mesmos serviços. Não quero aqui puxar a sardinha para o meu lado, mas a junta teve uma evolução fantástica, né? A evolução tecnológica da junta em 5 anos foi... Nós saímos de um ambiente burocrático, de cartório mesmo, papel, né? Arquivos, caixas, saímos para um ambiente, não digo 100%, mas 99% informatizado, eletrônico, em tempo real. E também estamos de casa nova, né? De casa nova, faz 3 semanas. Qual que é o novo endereço, sabe? É na Ébano Pereira 309. Tá. Bem no centro, um prédio mais saneado, mais moderno, capaz de maior estrutura de lógica, de telefonia, né? E até para circulação, né? Reuniões, área de tecnologia, tá bem... Perfeito. Tá bem, muito bom. Já aproveito e faço o convite, porque conheçam a junta. Olha lá, né? Você empresário aí que quer entender como é que funciona, quer ir lá conhecer, vai fazer uma visita lá na junta comercial. Vamos lá, estou à disposição para atendê-la. Doutor, eu quero agradecer, mas eu queria que você deixasse o seu contato para o pessoal, né, da tua parte da advocacia empresarial, quem precisar, tirar dúvida, e até quando a pessoa está com dúvida na junta comercial, tem o endereço no site, tem uma ouvidoria, como que funciona? Tem. Para atendimento da junta, para assuntos de registro, tem no site, tem os vários canais, né? Tem o serviço, o SAC, né? O serviço de atendimento, tem o atendimento local, presencial, dependendo do caso. Tem que agendar? Tem um Fale Conosco. Não precisa agendar. É só ir direto. Né? Agora, para a maioria absoluta das dúvidas, é o serviço de atendimento. Certo. Né? E tem canais de reclamação, né? Tem de tudo elogios lá. também. Para elogiar bastante, também precisa, né? Não é só criticar, também, né, doutor? É verdade. Agora, uma dúvida mais jurídica de como montar, na Procuradoria da Junta Comercial tem esse serviço, mas é um serviço um pouco mais restrito, justamente para os casos em andamento, para a empresa que já está naquele processo de abertura. Para uma orientação de como fazer, fiquem à vontade, eu vou deixar meu e-mail aqui, que é para contato, orientações, se eu não puder fazer, eu encaminho, mas vou atender com o maior prazer. Né? O e-mail é marcos com U, @cfp, C de casa, F de faca, P de pato,
Já, eu vou colocar na legenda. Isso, meu e-mail central, onde eu centralizo todos os recebimentos. Às vezes eu tento responder o mais rápido possível, às vezes pode demorar um dia ou 2, mas eu vou responder. Podem procurar que eu vou responder. Tá certo. E o escritório, doutor, tá onde? Meu escritório fica no Centro Cívico, na Rua da Glória, o mesmo local que eu estou há mais de 20 anos. Ele está subdividido em áreas, então tem a parte mais de contratos, tem parte de relação com o Estado, parte de trabalho, tem até uma parte de problemas sérios, né? Que é realmente quando há uma briga muito grande, tem um pessoal especializado lá, fica à disposição também na Rua da Glória 414. Já, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, pessoal. É mais fácil nos acessar pelo site também. Qual que é o site, doutor, sabe? De cabeça? www.cwbp.adv.br. Já. Então vai estar tudo na legenda. Tá tudo lá. O pessoal vai saber mais, consultar. Isso. E tirar dúvidas também, né? Tirar dúvidas. Eu acho ótimo que tirem dúvidas. Essa parte preventiva é essencial. Mas no caso de não dar certo, vamos atender também para resolver o problema. Não, sim, né? estamos lá para isso, Nada né? sem solução, estamos lá para isso. Doutor, muito obrigada, é uma graça divina recebê-lo aqui, muito obrigada por dedicar o seu tempo, por dividir seu conhecimento com o nosso público, fico muito feliz. Eu também fico feliz, é um privilégio estar aqui, fico à disposição e vamos voltar mais vezes se preciso e ter à disposição. Quem tem que agradecer aqui sou eu mesmo. Obrigado e parabéns pelo podcast. Obrigada. E vocês não esqueçam de curtir no Instagram, @caroltaborda.adv, de mandar o link desse episódio para todos os empresários e empresárias que você conhece, porque sabe que esse assunto é de extrema relevância e muita gente não conhece, né? Então, gente, até o próximo Carol Talks. Vejo vocês. Tchau!